Olá, amigos da Band, Senna eterno campeão. Neste dia em que marcamos uma data que a gente nem queria lembrar muito, mas vamos fazer uma homenagem muito especial. 30 anos do falecimento do maior piloto brasileiro de todos os tempos. E eu tô aqui com o Reginaldo Leme exatamente para fazer uma viagem pelo tempo e lembrar várias coisas, vários detalhes da vida, os lugares onde o Senna passou, as grandes façanhas, e elas são muitas, né, Regina? Muitas, muitas. O que mais impressiona é 30 anos depois da morte, e durante esses 30 anos, várias vezes eu passei por esses lugares, ele ser reverenciado em todo o mundo, especialmente em alguns países, mas em todo o mundo. Portanto, está começando agora Senna, o eterno campeão. Ayrton Senna não é lembrado apenas no Brasil, mas em diversos países. E as homenagens ao tricampeão estão espalhadas por todo o mundo. Vamos conferir os monumentos que preservam a memória de Ayrton Senna. Nem mesmo os 3,5 metros de altura do busto em homenagem a Ayrton Senna representam a magnitude da lenda, que fez do Autódromo de Interlagos o quintal de casa, com vitórias em 91 e 93. Tanto que 2 anos antes, foi o próprio piloto que sugeriu a construção da sequência de curvas mais famosa do circuito e uma das mais emblemáticas da Fórmula 1. Mas não é só por causa do S que Senna vive eternamente. Todas as letras do legado deixado por ele estão espalhadas, como homenagens por todo o Brasil e pelo mundo inteiro. Começando pelas pistas que o reverenciam. No Brasil são 3 autódromos internacionais Ayrton Senna. Em Goiânia temos o mais antigo e o primeiro a homenagear Senna, ainda em vida. Inaugurado em 74, passou a levar o nome do ícone em 89, quando já tinha um título mundial. Em Londrina, no Paraná, e em Caruaru, Pernambuco, ambos os autódromos estrearam em 92 e foram rebatizados após a morte de Ayrton em 94. Isso sem contar todas as relíquias espalhadas pelo Brasil. Na Bahia temos o monumento Piloto Ayrton Senna, inaugurado em 2010 como parte integrante do Circuito de Rua de Salvador, que também foi registrado com o nome do brasileiro. No interior de São Paulo, uma praça leva o nome da lenda, com direito a busto. Tatuí tem uma forte relação com Ayrton. Lá, o tricampeão do mundo tinha uma fazenda, que adorava frequentar quando não estava competindo. Na região metropolitana paulista, uma estátua no terminal rodoviário Ayrton Senna, em Poá, e uma réplica gigante em Ribeirão Pires, 1,70 m do capacete icônico de Senna, projetado por Cid Mosca. Na capital, destaque para o monumento Velocidade, Alma e Emoção, na Praça Ayrton Senna do Brasil. Uma escultura em bronze de 2,5 toneladas, com Senna levantando a bandeira nacional de dentro do carro. Um capacete, também em bronze, foi colocado no local, que conta ainda com frases marcantes do Rei da Chuva. O monumento original foi transferido de lugar em 2017, quando inaugurado em 95, foi colocado na entrada do túnel Ayrton Senna. Além do túnel, temos a rodovia Ayrton Senna em São Paulo, que tinha o nome de Rodovia dos Trabalhadores até a morte do ídolo. Por aqui passou o cortejo. Mais de 3 milhões de pessoas se despediram do piloto, desde o aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa do Estado. E nada mais justo do que uma estátua gigante, de 4 metros na altura do quilômetro 18. Monumento que até gerou trânsito quando foi inaugurado em 2019 por causa da curiosidade dos motoristas. Senna também virou estátua de cera, tanto em Foz do Iguaçu, no Paraná, quanto no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Cariocas que fizeram mais 3 homenagens, uma estátua em Paraíba do Sul e a outra em tamanho real, no calçadão da praia de Copacabana.
Ainda no Rio, é possível contemplar um dos vários murais de Eduardo Cobra sobre o piloto. A obra Talento e Superação fica pertinho dos Arcos da Lapa. O artista também levou as cores do ídolo para Imola, na Itália, no autódromo Enzo e Dino Ferrari, onde Ayrton sofreu o fatídico acidente. Imola também representa Senna em uma escultura, do lado de fora da curva Tamburello, que foi substituída por um traçado mais seguro, mas mantém a reverência dos fãs de todo o planeta. Aqui vale lembrar também da estátua criada na fábrica da McLaren, na Inglaterra. Voltando aos murais do Cobra e a São Paulo, uma das maiores obras fica na Rua da Consolação, em mais de 700 metros quadrados de fachada. E a outra em um dos lugares mais especiais da vida do piloto. Interlagos foi onde tudo começou, no cartódromo que hoje também leva o nome dele. Interlagos foi o lugar onde o brasileiro fez história no automobilismo. Em plena reta dos boxes, Cobra eternizou a comemoração da lendária vitória em 91, só com a 6ª marcha nas voltas finais. São 27 metros de altura e 10 de largura, uma pequena parte do gigantismo de uma figura imensurável chamada Ayrton Senna. Como a gente viu, Ayrton Senna está espalhado por todos os cantos do mundo, mas especialmente em Interlagos, apesar do autódromo não ter o nome dele, é o nome de José Carlos Patti, outro piloto brasileiro também falecido prematuramente. A estátua lá, feita pela Lali Senna, é uma das coisas mais lindas que eu já vi de perto. Chega a emocionar. E outro detalhe, em Imola, todos os anos, na curva Tamburello, aquela fatídica curva, existe lá uma espécie de um monumento feito pelos próprios adoradores, amantes do automobilismo e fãs de Ayrton Senna. É verdade, Sérgio. E na Tamburello, independentemente da estátua, ainda tem aquela homenagem quase que diária, eu acho que diária, de gente que viaja para a Itália para ir lá conhecer o local, embora entristecido por estar exatamente naquele local, cheio de bandeiras brasileiras especialmente, e de outros países. Todos esses monumentos, todas essas estátuas são muito bonitas e tem tudo a ver com os lugares em que ele marcou essa carreira tão bem sucedida. No auge da carreira, Ayrton Senna era o dono de diversos recordes da Fórmula 1. E você sabia que 30 anos depois de nos deixar, ele ainda é recordista de estatísticas importantes? Ayrton Senna é até hoje considerado por muitos o mais talentoso piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. É claro que o aumento de mais de 30% no número de corridas por temporada em relação à época do tricampeão fez com que muitas marcas de Senna fossem ultrapassadas. Mas afinal, quantos recordes Ayrton tinha até o acidente de Imola há 30 anos? O mais famoso, sem dúvida, era o número de pole positions. Por 65 vezes, Senna largou na frente de todos os adversários. Essa marca só caiu em 2006, quando Michael Schumacher fez a pole position número 66 e, ironicamente, no mesmo circuito de Imola. E em 29 dessas corridas em que saiu na pole, Ayrton venceu, outro recorde que pertencia ao brasileiro. Senna também era o recordista de largadas na primeira fila. 87 em 161 grandes prêmios, uma média de mais de 40%. Mas o tricampeão ainda tem 2 recordes na Fórmula 1 até hoje. Por 24 vezes consecutivas, entre 1988 e 1989, o brasileiro largou na primeira fila. Para se ter uma ideia, hoje quem está mais perto de chegar a essa marca é Max Verstappen, que largou na primeira fila nas últimas 8 corridas. Outro recorde de Ayrton que ainda não foi batido.
Neste mesmo período, ele conquistou 8 pole positions consecutivas. Quando Senna nos deixou, ele também era o recordista de grandes prêmios na liderança. 86. Ayrton também tinha o recorde de voltas na liderança, 2.931, e de quilômetros na primeira colocação, 13.430. Falando em liderar, Senna também sempre foi marcado por dominar as corridas do começo ao fim. Foram 19 vitórias de ponta a ponta, um recorde que durou até 2021, quando Lewis Hamilton ultrapassou o ídolo. Por sinal, o brasileiro também tinha a marca de piloto mais jovem a conquistar o tricampeonato, com 31 anos de idade. Depois dele, só Hamilton em 2015, Max Verstappen no ano passado e Sebastian Vettel em 2012 bateram o recorde de Senna. Mesmo assim, 30 anos depois de nos deixar, Ayrton Senna segue entre os líderes nas estatísticas da Fórmula 1. O que só mostra a grandeza de um ídolo que jamais será esquecido. Incrível essa quantidade de recordes e mesmo hoje, com muitas corridas, muito mais do que na época do Senna, alguns recordes dele ainda continuam sendo inatingíveis. Hoje tem 30% a mais de corrida e você vê que o recorde de poles, de 65 poles, foi mantido durante muito tempo. Aí batido pelo Schumacher, 68, e depois veio o Hamilton com 104. Mas ele ainda tem o recorde de poles sucessivas, né? E principalmente de largadas na primeira fila. 24? 24. Incrível. É muita coisa para um piloto que correu, na verdade, 161 vezes. Você vê hoje, se olha a tabela de pilotos dos que mais participaram, o Verstappen, que entrou um dia desse, já está na 160. E hoje tem o Alonso próximo dos 400 GPs que ele vai bater esse ano ainda. Alguns países têm presidente, outros majestades e rainhas. Mas Ayrton Senna ainda é um rei de Mônaco. O Grande Prêmio de Mônaco é um dos mais tradicionais e charmosos da Fórmula 1. É inclusive chamado de Joia da Coroa. E a coroa de Rei de Mônaco pertence até hoje a Ayrton Senna. Ninguém conseguiu ser tão rápido e vencedor no desafiador circuito das ruas de Monte Carlo. Em 10 participações, foram 8 pódios e 6 vitórias. Uma façanha jamais igualada. Logo no ano de estreia de Senna na Fórmula 1, em 1984, Ayrton deu show com a modesta Toleman no meio do temporal. Depois de largar em 13º, passou 1 a 1 os adversários, até mesmo Nick Lauda, e chegou ao 2º lugar. Quando chegava no líder Alain Prost, a corrida foi encerrada. Mas o cartão de visitas foi apresentado. Em 1985, Senna largou na pole com a Lotus, mas o motor quebrou. O segundo pódio veio em 1986 com o 3º lugar. Com a Lotus amarela veio a primeira vitória em 1987. No ano seguinte, já na McLaren, um show na classificação. Senna ia melhorando o tempo volta a volta e tinha a sensação que estava imerso num túnel. Não o túnel da própria pista, mas uma experiência sensorial, como se estivesse numa outra dimensão. Ayrton foi quase 1,5 segundos mais rápido do que o companheiro Alain Prost. Só que na corrida, quando tinha 54 segundos de vantagem, ele se desconcentrou e bateu sozinho. Ele bateu, tirou os tapa-ouvidos lá, jogou no chão e foi para a casa dele, que estava a 300 metros dali. Todos os jornalistas querendo falar com ele, mas ele estava na casa dele. Deu o telefone da sala de imprensa, liguei para o telefone da casa dele. Ele falou: olha, Regi, eu não estou afim não.
mas eu vou resumir para você alguma coisa assim, que é só para você falar para eles rapidamente, para eles não ficarem sem nada. E fez lá um resumo, mesmo na base do ter perdido o foco. Após a experiência amarga, Senna nunca mais foi derrotado em Mônaco. Depois de vencer em 1989, 1990 e 1991, o tricampeão encarava o favoritismo de Nigel Mansell e da Williams. Mas o Leão teve de fazer um pit stop e ficou atrás de Senna. Mesmo com pneus gastos, o brasileiro se defendeu o quanto pôde e venceu de forma espetacular. Em 93, Senna ganhou pela sexta e última vez no Principado. E olha que deve demorar muito para alguém chegar perto desse recorde. Dos pilotos em atividade, só 5 já venceram em Mônaco. Lewis Hamilton tem 3 vitórias, contra 2 de Fernando Alonso e Max Verstappen, e uma de Daniel Ricciardo e Sérgio Pérez. Ou seja, o trono de rei de Mônaco vai continuar sendo de Ayrton Senna por muito tempo. Mônaco é uma coisa ligada a Ayrton Senna. Já foi muito ligada a Graham Hill, que esse sim era o rei de Mônaco. Era o Mr. Mônaco. Era o Mr. Mônaco, só que o Senna foi lá e roubou a realeza de Graham Hill. Histórias fantásticas que começaram em 84, naquela corrida inesquecível na chuva, e passaram por grandes momentos. Mas alguns momentos são particulares seus com ele, né, Regi? Com certeza. Exato, você estava falando de 84, naquela época era o primeiro ano de Fórmula 1 dele. Eu disse a ele que eu ia apresentá-lo a toda a imprensa internacional mais chegada a mim. E fiz isso com uns 50, 60 jornalistas. E naquela corrida, a gente foi fazer umas apostazinhas no cassino. Não era nem cassino oficial, cassino de um hotel. E ele usava o número 19 na Toleman. E ele apostando no 19, e deu várias vezes, Já era um prenúncio? Não, então, ao contrário, ele pensou assim, pô, eu já ouvi dizer que quem tem sorte aqui, azar no amor ou no trabalho. Sorte no jogo, azar no amor ou vice-versa. Então, deixa eu parar aqui que eu vou continuar ganhando. Mas o importante é que o Senna, ele tem 6 vitórias, mas ele tinha que ter 7. Porque exatamente numa delas, a de 1988, ele bateu quando estava 54 segundos em cima do Alain Prost. Que era o seu companheiro de equipe, tinha o mesmo carro que ele. Sim, o mesmo carro. E depois disso, eu perguntei para ele várias vezes, por quê? Porque ele falou, não, perdi o foco. Ficou nessa de perder o foco, que de fato perdeu, mas perdeu por quê? Mais tarde, naquele ano mesmo, ele ainda confessou que ele queria pôr uma volta em cima do Alain Prost. Uma vez ele perguntado sobre o que tinha acontecido naquele momento da batida ali na curva do Porto, né, que era muito pertinho da casa dele, ele falou, não sei, alguém colocou um guarda-reio na minha frente. Ele era sempre muito brincalhão. Houve um momento em que Ayrton Senna não estava feliz na Fórmula 1. No fim de 1992, o tricampeão flertou com a Fórmula Indy e até testou o Penske de Emerson Fittipaldi nos Estados Unidos. Imagens raras. Uma exclusividade guardada com todo carinho no acervo da banda. Todo fim de ano a gente se encontrava aqui no Brasil em dezembro, que acabou a temporada, eu também acabava. A gente tinha quase um jantar tradicional. E aí eu falei, Ayrton, por que você não testa a Indy? Que ele estava com aquele problema com o Ron Dennis, pagava uma corrida, tinha uma disputa ali com a McLaren. Aí o Ayrton, eu falei, vamos testar, eu vou testar no fim do ano agora, em dezembro. E eu falo com o Roger, eu liguei para o Roger falou, lógico, só que não pode andar no oval, anda no misto. E aí o Ayrton topou. Era dezembro de 1992. Ayrton Senna, então tricampeão de Fórmula 1, testava pela primeira vez um Fórmula Indy no autódromo de Firebird, em Phoenix, nos Estados Unidos.
carro de corrida, a única coisa é que como se fosse uma droga, né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando você está do lado de fora. Ele chegou uns dias antes em Miami, e aí nós fomos com o meu avião para Phoenix, a gente ficou a semana inteira junto. Então ele estava naquela expectativa para ver como que era um carro Indy, né? Era uma pista muito travada, quase um cartódromo, tinha muita terra, muita sujeira, e aí criou aquela, né, veio o Paul Tracy, o Rick Mears, foi todo mundo lá ver o Ayrton, né? Ayrton Senna vivia um momento de incerteza na carreira. O desempenho impressionante da Williams do inglês Nigel Mansell em 92 e a troca do motor Honda pelo Ford na McLaren para a temporada seguinte foram alguns dos motivos que fizeram o tricampeão pensar em novos desafios. E depois do teste com a Penske, uma pontinha de esperança para os fãs da Indy chegou a pairar no ar do deserto americano. Ele tinha uma oportunidade, dependendo como que ele fosse negociar, de correr em Indianápolis. Porque Indianápolis, aquele ano, não coincidia com Mônaco. Era meu sonho, aqui em 93, era ter o Nigel Mansell, campeão da Fórmula 1 de 92, o Ayrton e eu largar do lado deles em Indianápolis. Ia ser espetacular. Eu tenho que avaliar ao máximo todas as alternativas com relação à minha carreira e devido às dificuldades todas, com os problemas da Fórmula 1 e com o Emerson botando fogo, né? Eu resolvi vir checar de perto o que é a coisa. E um dia eu vou ganhar esse carro. É só uma questão de tempo. Acho que como ele falou, a gente tem que apenas esperar o momento certo, a oportunidade certa para de repente participar nas corridas aqui nos Estados Unidos. Foi legal, foi muito legal, uma experiência muito especial. E aquilo, né, o destino mudou. Se ele pudesse ter ido para a Indy, pode ser que ia ter outro futuro. Mas o destino nunca vai apagar uma grande amizade entre grandes campeões. A primeira vez que encontrei o Ayrton foi no teste da Copersucar, em Interlagos, que no fim do dia ele saiu do cartódromo com o Milton, que era o pai dele, e veio no box. E aí foi a primeira vez que o Ayrton, ele era muito acanhado, não queria nem chegar perto. Falei, Ayrton, entra, vem ali o carro. Ele entrou, ficou olhando o carro. Foi a primeira vez que eu conheci ele. E aí eles me ligaram e falaram, Emerson, queremos no seu escritório. E o Ayrton quer ir para a Europa correr de Fórmula Ford. Aí eu liguei para o Ralph Furman, que era o dono da Van Diemen, que foi meu mecânico quando eu ganhei o campeonato inglês de Fórmula 3. E eu ainda brinquei, falei, Ralph, eu tenho um piloto para você ganhar o campeonato ano que vem na Inglaterra, né, de Fórmula Ford, um campeonato importante. Ele deu risada, he's another Brazilian, né, outro brasileiro. Eu falei, ele acelera. E no fim foi a história do Ayrton. Teve aquele detalhe, né? O Roger Penske não queria que ele testasse o carro no circuito oval. Um perigo para ele mesmo. Bem pensado até. Bem pensado pelo Roger Penske. E ele testou num circuito que era um circuito misto, mas ele não gostou do carro, né? Não gostou. Não gostou do carro e não tinha que gostar mesmo, dada a diferença da sutileza de um Fórmula 1, né? Que é o máximo em termos de performance, não só performance, mas também do conteúdo, né, embarcado ali, né, no Fórmula 1. E a sofisticação máxima. E o Indy, principalmente naquela época, era uma coisa mais arcaica, mais regional mesmo. Um carro muito pesado, muito mais pesado. E ele não gostou, mesmo ele tendo andado também em curvas, mas o próprio comportamento do carro é muito diferente. E eu quero lembrar que o próprio Emerson Fittipaldi, quando saiu da Fórmula 1, saiu tendo encerrado a carreira, e ele pensou na Indy, e os primeiros testes que ele fez, ele não gostou. É uma diferença muito grande. É muito. Aí ele se adaptou e acabou sendo um grande campeão e abriu as portas de novo para o Brasil na Indy. Muito bem, é hora de fazer o primeiro pit stop aqui nesse especial, lembrando os 30 anos da nossa saudade, do nosso inesquecível tricampeão Ayrton Senna. Senna, o eterno campeão. A gente volta já já.
O piloto holandês quebrou o tabu e faturou o GP pela primeira vez em Xangai. Cê tá louco? Vitória inédita de Max Verstappen. E com 4 triunfos na temporada, disparou na liderança do Mundial. Quem para esse cara, hein, Reginaldo Leme? Ah, não para. A Fórmula 1 parte para os Estados Unidos. Grande Prêmio de Miami. Neste sábado, 12:30, tem a emoção da segunda sprint do ano. Bota pra girar! 4:30 da tarde, a classificação. E no domingo, 4:30, a disputa esquenta no circuito onde o tricampeão é o único piloto a vencer na Flórida. É disso que o povo gosta! Será que alguém vai quebrar a hegemonia do holandês? Lutem, senhores, e lutem muito! Fórmula 1 é na Band. Agora tem todo o tempo do mundo. Não viu o que rolou na rodada? Tá tudo bem. Nosso time está aqui para te ajudar. Mostra esse lance aí. Fique por dentro de tudo o que acontece dentro e fora das 4 linhas, com o melhor pós-jogo da TV. Eu fico orgulhoso. Neste domingo, excepcionalmente, às 7 da noite. Logo depois que acabou a partida... Tem resenha e muito futebol. Um apito final, meu Deus! O novo parque é o nosso parque da educação. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para a educação infantil, serão construídas 1.178 novas creches e escolas. E a gente sabe muito bem como essas escolas mudam a realidade das mães e famílias brasileiras. Né, Aline? Eu, com a Maria Giovana pequena, não tinha como trabalhar. Eu, como mãe solo, ou eu trabalhava, ou eu ficava com ela. Com a chegada da escola, foi uma rede de apoio que eu não tinha, que hoje eu tenho, que me deu a oportunidade de trabalhar e deu a oportunidade da Maria Giovana de desenvolver, de aprender, tudo num ambiente só. Hoje eu sou realizada como profissional, sou realizada como mãe e eu sei que a gente vai ter um futuro melhor. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Noite a tragédia das águas no Rio Grande do Sul. Sobe para 12 o número de mortos pelas chuvas no estado. Mais de 20 pessoas estão desaparecidas. 100 cidades sofrem com enchentes e deslizamento. As Forças Armadas ajudam no resgate aos moradores ilhados. O presidente Lula e ministros vão ao estado nesta quinta-feira. Setores prejudicados pela suspensão da desoneração da folha de pagamentos pedem negociação com o governo. Em discurso do 1º de maio, o presidente Lula criticou o benefício. Faltando 3 dias para o show em Copacabana, milhares de fãs de Madonna, vindos de várias partes do Brasil e até do exterior, já estão no Rio de Janeiro. E ainda, os gols da Champions e da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais no Jornal da Noite. De volta aqui com o Reginaldo Leme, Senna eterno campeão. O primeiro e último carro de Fórmula 1 que Ayrton Senna pilotou eram da Williams. O brasileiro também foi piloto da Toleman, se destacou na Lotus, mas foi mesmo na McLaren que ele se consagrou. E até hoje, a marca de Ayrton Senna permanece na sede da equipe inglesa.
A icônica McLaren 27 de Ayrton Senna em silêncio. Exposta na fábrica da equipe que fica na cidade de Woking, a cerca de 1h20 do centro de Londres. Ver de perto uma máquina que carrega tanta história arrepia. Conversar com quem trabalhou com Senna é mergulhar a fundo numa das personalidades mais fascinantes e intrigantes do esporte mundial. I knew when he came with us to this team, it was going to be special. I didn't realise just how special it was until the years have gone past. But it was amazing and I wouldn't have missed it for the world. Mas foi com a 12 que ele reinou absoluto. Um dos carros mais dominantes da história da Fórmula 1. Foi com essa McLaren que veio o título de 1988. Senna era considerado um gênio não só pelo que ele fazia dentro do carro, mas também pelo que ele fazia com o carro. Um profundo conhecedor dessas máquinas e que trabalhava lado a lado de engenheiros e mecânicos para fazer o melhor acerto. He was as awesome, out the car as he was in the car. He often stayed very late, trying to maximise every part of the car with the Honda guys, the engine, trying to maximise the power from that, maximise the setup, the tyres, everything he could get. Foram 3 títulos mundiais com a McLaren, o auge da carreira de Ayrton Senna. Um cara que foi capaz de influenciar toda uma equipe com sua maneira obstinada de ser. Naturally talented, but he put so much hard work into making it beyond the natural ability. He wanted to learn about the cars. He spent a lot of time with the engineers, mechanically, to get the grip from the tyres, aerodynamically, so you get additional downforce. Total commitment, yeah. He's famously once said, he wasn't designed to come 2nd, 3rd, 4th or 5th. He's here only to win. And you could, the whole team was with him. Foi aqui também onde ele encontrou o maior rival, Alain Prost. 2 pilotos extraordinários, mas com características diferentes. I think the difference between the two is, Alain could perhaps be more calculating, and Ayrton was, I'm going to do whatever it takes to get a result. Both very quick drivers, that's what made that 88 season so special, because you didn't really know who was going to come out champion. Ayrton was, on a flying lap, Ayrton was just amazing. Anos depois, o legado de Senna segue vivo na Fórmula 1. Na fábrica da McLaren, estátua, troféus e carros campeões. Aqui, a história é valorizada e está perpetuada. Um justo reconhecimento a esse gigante. E mesmo uma equipe que teve tantos títulos e tantos campeões mundiais, tem lá um local específico para cultuar, para que os espectadores, os torcedores, possam ver os carros do Ayrton Senna. Nessa imensa sede da McLaren, que é um negócio futurista, ainda mais na época em que foi construído, tem todos os carros, principalmente os campeões do mundo, tem todos, porque uma equipe grande não vende carro para particular, não adianta oferecer 10 milhões de dólares que não existe isso. Então tem dos campeões, tem do Mika Hakkinen, tem do Alain Prost, né? Tem de grandes campeões, vocês sabem, vocês conhecem, mas a parte do Ayrton Senna é separada. E o primeiro carro é o MP4/4, aquele do primeiro campeonato dele, de 1988. Outra joia lá, que esse eu até entrei dentro porque estava junto com o Emerson, é o M23, o carro com o qual ele foi campeão em 74. É um carro também considerado dos melhores, do desenhista Gordon Koppuk, e que se tornou muito importante na história da Fórmula 1. Foi bicampeão mundial. O Emerson bicampeão da mundial.
Ayrton Senna nos deixou há 30 anos, mas até hoje o circo da Fórmula 1 reverencia o tricampeão. E não são apenas os adversários, mas também os pilotos da atualidade. Ayrton Senna provoca na Fórmula 1 de hoje uma estranha sensação que não vemos com outros ídolos. A de que o tempo não passa. Já faz 30 anos que ele morreu? Tudo isso? É, tudo isso. Para quem conviveu com ele, parece que foi ontem. You know, after all this year, I still charge him as the best racing driver I have seen in all my time. He was a great guy, good fun, as I say, charming, and would be great to have him still with us. Para o principal rival, além do fenômeno de estar num tempo paralelo a esse que vivemos agora, Ayrton ainda se mistura profundamente com a carreira, com a história de Alain Prost. Even today, about Senna, you speak about Prost, and speak about Prost, you talk about Senna. So he's a part of my life and my career. A impressão é tão forte que não parece fazer tanto tempo que... You know, it was a sad moment because already when we've been in his room, we know already that's the last time we're going to see him. I like more to remember the time with him in the race car than on this moment. Muita gente me pergunta se nesse paddock aqui de hoje, Ayrton Senna ainda é um ídolo. É, mesmo pra gente que não tinha sequer nascido quando ele morreu. Compare você mesmo. Hoje, assistimos a Fórmula 1 assim. Além de gráficos e rádios que nos fazem compreender cada vez mais tudo o que se passa dentro e fora do cockpit. Em 1990, ano do segundo título de Senna, era assim que se assistia a Fórmula 1. E foi desse jeito que Pierre Gasly, nascido 2 anos depois que Senna tinha morrido, se apaixonou pelo piloto. I mean, obviously from a very young age, I think the first few images were the onboard camera from Monaco's lap, but I think I really appreciate the driver he was, because he was a phenomenal driver, but also for the person and the values that he had. E com ele, Leclerc, que brincava de carrinho e queria também ser o Senna. A turma mais velha ainda lembrava os garotos. A direção não era hidráulica, hein? O câmbio era manual, viu? As condições eram bem diferentes. Nessa vitória aí, em Interlagos, ele só tinha a 6ª marcha nas voltas finais. Talvez por isso que a qualidade da imagem pouco importe na ultrapassagem sobre Niki Lauda em Mônaco, na chuva, em 1984. Quem tem coragem e habilidade para isso? A vitória por 14 milésimos de segundos sobre Mansell na Espanha. Alesi resume a atemporalidade de Ayrton. Simply to explain, he gave so much emotion on his drive. When you love motorsport, when you love magic like he was doing when he was driving, no doubt the top of the list, Ayrton. E o heptacampeão mundial confirma a sua devoção pelo ídolo. I will forever, till my dying day, be grateful for Ayrton and the impact that he had on my life. And I hope wherever he is, he's proud of hopefully the way I've lived my life as a man and how I drive. Ayrton Senna provoca na Fórmula 1 a mágica de estar ainda vivo 30 anos depois da sua morte. Interessantes os depoimentos, pilotos que correram com ele, casos do Alain Prost e do Alesi. Prost, grande rival, antagonista, e o Alesi que teve uma briga em 90 na corrida de Fênix espetacular, Tyrrell contra a McLaren. E pilotos da nova geração, o Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, que correu desde a época do kart com capacete em homenagem a Ayrton Senna, e mais,
Ele ganhou o título de cidadão brasileiro exatamente pelo gesto que teve em 2021, quando em Silverstone ele tirou a bandeira inglesa e aqui no Brasil ele pegou da mão do fiscal a bandeira brasileira, repetindo aquele gesto de Ayrton Senna. E o Pierre Gasly, que também já correu, esse jovem piloto que já correu também com o capacete de Ayrton Senna. Você lembrou bem, Sérgio, porque aquela corrida de Phoenix revelou, projetou o Jean Alesi, que depois veio até a correr pela Ferrari. Mas o importante é que essa geração nova, dos mais novos até os novos, porque o Hamilton também é geração nova, embora já esteja próximo dos 40 anos, mas que não pegou a fase Ayrton Senna, pegou como torcedor, né? Mas tanto esses dessa geração como a novíssima geração, inclusive o Verstappen, né? Que hoje já está até uma corrida menos só que é do Ayrton, é um grande admirador, quer dizer, eles fazem referência à imagem que o Ayrton deixou pelas coisas que ele fez na pista. Eles não tiveram o conhecimento da pessoa, Ayrton Senna, mas pelas façanhas na pista. Se nas pistas do mundo a memória de Ayrton Senna ainda continua, no Brasil não podia ser diferente, principalmente entre aqueles que conviveram com o tricampeão e lembram boas histórias marcantes. Não é um cara, é o cara, né? Ele tinha uma coisa que caracteriza os grandes campeões, o foco. Uma lenda para nós, as pessoas que fazem parte desse esporte, é ainda maior. Eu costumo dizer que o Ayrton era o Brasil que dava certo, né? A gente acordava de manhã, domingo de manhã, esperava o Brasil dar certo. Tudo que ele fez, ele acho que ele foi um exemplo para todos os pilotos, para os brasileiros. Ele trazia uma alegria tão grande, né, para os brasileiros. Chefe é uma forma carinhosa de poder idolatrar aquele que foi o maior para mim, né? Quando eu comecei a cobrir a Fórmula 1 integralmente, em 84, as pessoas, a gente ia para os hotéis no mundo inteiro e as pessoas perguntavam de samba e Pelé, e futebol. Em alguns anos, a pergunta era, Brasil, Ayrton, né? Então é um nome que representou muito para o Brasil. Mas bem antes disso, conhecê-lo para todos foram e são memórias inesquecíveis. Era uma corrida de kart, eu falei oi para ele falou oi para mim, foi super rápido no começo, eu estava completamente tímido. Em locais como esse, o paddock de Interlagos, encontramos pessoas que presenciaram a transformação de uma lenda, que conviveram com Ayrton Senna. Reverência, saudade, relatos de um Senna extremamente focado no trabalho, mas também muito amigo fora das pistas. E naquela época o Ayrton ajudou muito, eu estava trabalhando com o Rubinho estava na Fórmula 3000, indo para a Fórmula 1. E o Ayrton me ajudou demais, representou o empresário dele, o manager dele, o Julian Jacob, que me deu muitas dicas para eu começar a fazer o trabalho que eu fazia. Mas, além de tudo isso, ele sempre foi meu ídolo. Então, não chegava perto dele, meu coração batia como de qualquer fã perto de um ídolo. Para Cacá Bueno, a honra de receber em casa o ídolo, com uma namorada extremamente midiática. Ele namorava com a Xuxa e ele ia jantar lá em casa. Meu pai falou, hoje vai todo mundo dormir cedo aí, que o tio Ayrton vem com a Xuxa jantar. Então, se molecada, sem bagunça, vocês vão pro quarto. Ayrton e a Xuxa em casa, como é que eu vou pro quarto? E ficava eu e meus irmãos olhando na frechinha da porta da sala, os dois. E a minha mãe, vai pro quarto, vou dormir, tá na hora de dormir e tal. Aí de uma hora deixou a gente passar, ficou 2 minutos ali, a gente foi dormir. Quem disse que alguém acreditava na gente no dia seguinte no colégio? Ninguém acreditava. Ayrton Senna da Silva. O status de tricampeão mundial de Fórmula 1 para o mundo significa um dos melhores da história. Mas para quem esteve próximo dele, representa muito mais do que apenas os títulos. Meu pai doente, vendo o cara correr, esquecia. Enfim, durante 2, 3 horas, 17, 18 domingos por ano, ele fazia a gente esquecer de tudo. E curtir. O meu melhor momento com o Ayrton realmente foi na África do Sul, quando eu estou no meu box e eu vejo
povo todo chegando assim, era o povo seguindo o Ayrton Senna e ele vindo me dar as boas-vindas, de boa sorte, na África do Sul a primeira vez. Saber qual seria o próximo passo que ele tomaria, né? Em que situação hoje ele estaria tendo uma própria equipe ou seguindo dando conselhos, enfim, como seria qual seria o próximo passo, que a gente nunca vai saber, obviamente. Ayrton Senna venceu 3 vezes no Autódromo de Imola e foi lá que o tricampeão sofreu um acidente que abreviou uma das carreiras mais fantásticas da história do esporte. Em Imola, relembramos os momentos de Ayrton Senna no último fim de semana de vida. Imola e Bolonha são cidades que contam um pouco a história de Ayrton Senna. Podemos começar pelo Autódromo Enzo e Dino Ferrari, que sim, carrega a mais triste das lembranças. Contudo, este local acabou se tornando uma espécie de santuário dedicado ao nosso ídolo. Qualquer brasileiro se sente em casa ao ver esta pintura do artista Cobra, não é mesmo? Aqui, esquecer Ayrton é praticamente proibido. Lembrancinhas? Claro, diversos artigos com sua marca são comercializados. Existem até tendas exclusivas. Mas todos os caminhos levam a um local muito especial. O monumento dedicado ao piloto foi construído em 1997 e fica em frente ao local do acidente, na antiga Curva Tamburello, e atrai pessoas do mundo inteiro. Isso fica evidente com as homenagens que são deixadas aqui. E não importa a geração, viu? Aqueles que não viveram sua época são alucinados pelos feitos e conquistas. Tinha talento, sei se falam, tem talento que ninguém agora tem como isso. Este casal de amigos veio da Espanha. Os dois fizeram questão de lembrar também do austríaco Roland Ratzenberger, que morreu no mesmo final de semana que Senna. A emoção de estar ali é muito forte. Sí, sientes aquí como todo, como si lo tuvieras aquí en persona, como si pudieras sentir su calor, porque esto es mantener su presencia y todo vivo, como si todavía siguiera aquí con nosotros. Senna vivirá para siempre y su legado fue increíble y hubiera sido mucho mayor si no hubiera ocurrido todo como ocurrió. E não apenas torcedores passam por aqui. Nicolas Costa, piloto da McLaren no Mundial de Endurance, fez uma pintura especial em seu capacete para as 6 horas de Imola e fez questão de mostrar a peça ao seu ídolo. Eu me desenvolvi muito no que ele representava pra gente, né? Quando você muitas vezes busca forças, quando você acha que você está no seu limite, que você sempre pode ir um pouquinho mais. E muito também posso dizer em competições, né? Depois quando eu comecei a competir, quando moleque, sempre botava na minha cabeça o que o Ayrton faria. Mas o tricampeão mundial de Fórmula 1 percorreu por muitos anos estas terras e deixou boas lembranças. Agora nós vamos conhecer um dos locais prediletos de Ayrton Senna. Estou falando desse restaurante, que pertence à mesma família desde 1939 e por quase 10 anos Senna jantou aqui aos sábados antes das corridas. E em 94 não foi diferente. Bora lá ver. Jantava sempre na mesma mesa. Os donos do restaurante faziam questão de reservar esta sala a ele, para que tivesse privacidade. Nunca reclamou de nada. No sábado, dia 30 de abril de 1994, chegou um pouco mais tarde, pois estava em uma igreja rezando por Ratzenberger. Mi raccontavano che era una persona molto speciale, infatti quando parlano di lui si commuovono ancora molto, perché stava diventando quasi un amico. Uma pessoa davvero speciale sotto tutti gli aspetti. Seu prato predileto? Espaguete ao torchio. Macarrão, molho de tomate, azeitonas pretas e lascas de queijo.
nós vimos o prato sendo preparado e, evidentemente, vamos experimentá-lo. A Laura está aqui esperando. Laura, por favor. Grazie mille. Grazie, grazie. Vamos ver, então, experimentar o prato predileto do Ayrton Senna, hein? Gente, comer uma massa na Itália é outra história, né? Al dente, completamente diferente do que a gente conhece. Ou, de repente, a massa Danona, né? Aí no Brasil, enfim. Delicioso, extremamente suave, saboroso. E por acaso, enquanto fazíamos esta gravação, um casal do Mato Grosso do Sul que estava de férias na Itália veio conhecer o restaurante. O maridão é fã de Ayrton. Sou muito fã do Senna. Eu uso ele como referência para tudo que eu vou fazer, porque era muita dedicação, era muito talento. E o nosso amigo não segurou a emoção por estar neste local e ter a oportunidade de experimentar o prato predileto do ídolo. Mas eu vi agora, você estava com o olho cheio de lágrima, cara. É muita emoção pra você estar aqui? Não dá. Não dá pra expressar, é muita emoção isso. Perto do restaurante é possível conhecer também o Hotel Castelo, onde se hospedava. O quarto 200 pode ser utilizado por qualquer hóspede. Lá, Senna ficou pela última vez em 1994. Hoje, ele é decorado com fotos e frases do ídolo. E a região que respira Ayrton Senna também tem uma exposição que começou no início de abril, com fotografias de Angelo Orsi e Mirko Lazari. Aqui são retratados momentos da vida pessoal com a família e os amores. E claro, também de sua brilhante carreira nas pistas, com as lembranças de conquistas e vitórias. E também até os últimos momentos em Imola. Imola e Bolonha jamais vão se esquecer deste cara que foi muito mais que um piloto. Foi, na verdade, um dos grandes do esporte. Além de um ser humano que até hoje inspira, ensina e traz lindas recordações. Eu acho que todo mundo sempre se pergunta, quando chegamos num dia 1º de maio, o que você estava fazendo naquele dia que aconteceu o acidente do dia 1º de maio de 94? E você estava lá, testemunhou aquilo, vivenciou aquilo, aquela dor, aquele momento de desespero inicial pelo acidente, pela gravidade. Conta para nós um pouquinho sobre aquele dia tão triste para o automobilismo e para os fãs do esporte no mundo inteiro. Eu me lembro de tudo. Primeiro, o Hotel Castelo, eu conheci muito bem, a gente conhecia o dono do Hotel Castelo, que gostava de jogar golfe em frente ao hotel. Ele faleceu um pouco depois e o Ayrton gostava muito dele, tanto que tinha ofertas de hotéis muito melhores, mas ele ficava lá no hotel simples, mas extremamente aconchegante. Também a Trattoria Romagnone, embora eu tenha jantado com ele várias vezes lá, mas principalmente no restaurante Cané, que ele me levou pela primeira vez. E tudo isso para o Ayrton teve uma importância significativa. Ele gostava de Imola, ele gostava. E naquele fim de semana teve o acidente do Rubinho na sexta-feira, né, muito grave, e o Rubinho foi para o hospital e não pôde correr. Aí o Rubinho voltou no sábado para o autódromo só para se despedir do Ayrton. Ele veio inclusive com um esparadrapo no nariz, ele tinha quebrado um dedo, mas estava bem, né? Graças a Deus estava bem. E ele veio despedir do Ayrton, ele com o Geraldo, e eu estava junto, desejou boa sorte e foi embora para Oxford, onde ele morava, né? No sábado que teve o acidente fatídico do Ratzenberg. O Rubinho não sabia ainda, não tinha começado o treino. Aí, de Oxford, o Rubinho ficou ligando, porque quando aconteceu o acidente, nós tivemos que levar a corrida até o fim, né?
narrar e comentar a corrida até o fim. Mas aí o Galvão, o irmão do Ayrton, o Léo, o sócio Birajara Guimarães e o Braguinha, né? Antônio Carlos de Almeida Braga, que gostava muito dele, então eles pegaram uma carona no helicóptero do Berger e foram para o hospital em Bolonha. E eu fiquei na cabine junto com o nosso técnico de som, que era o Cláudio Amaral. Nós ficamos lá justamente porque o Cabrini, que era o nosso repórter, era o começo do celular, né? Começo do celular. Ele ia para lá, ia para o hospital e pelo celular ele dava as notícias para nós. Então ele dava para nós porque passava pela caixa, pelo aparelho técnico lá para... Caixa de sapato. Caixa de sapato, como a gente fala na linguagem da TV. Para dar um áudio muito melhor para chegar no Brasil. E foi lá que eu fiquei lá, o Rubinho me ligou de 5 em 5 minutos. Você tem notícia? Você tem notícia? Você tem notícia? E o Gugelmin também ligou. Até que quando o Cabrini soltou aquela famosa frase, né? Eu vou dar a notícia que ninguém gostaria de dar, né? Ayrton Senna faleceu. Aí o Rubinho em seguida ligou e aí eu tive que falar para ele, Rubinho, acabou. É isso mesmo, é isso que a gente estava imaginando, mas que rezava para não ser. Como é que foi o resto do teu dia? Porque aquele momento você estava trabalhando profissionalmente, você estava ali envolvido, e eu sei como é que é isso, porque a gente, quando está aqui com as luzes acesas, a gente é profissional. Aí quando apaga a luz, como é que foi o resto do teu dia, Regi? A cabine de Imola é no 4º andar, assim, muito alto, e tudo por escadas, né? E aí, quando terminou tudo, esperei o Claudinho arrumar a aparelhagem toda dele e descemos a escada para o paddock, que já estava desarmando tudo, né? Fechando as barracas e tudo. Aí, a primeira pessoa que eu vi foi o Joe Ramírez. Joe Ramírez teve uma importância extrema na vida do Ayrton Senna, inclusive na ida dele da McLaren da Lotus para a McLaren. E o Joe Ramírez, meu amigo há muito tempo, me abraçou, mas ele me abraçou de um jeito apertado durante 5 minutos. Sabe? Você via o sentimento mesmo. Depois vieram, claro, obviamente, várias televisões europeias de vários países. Só restava no autódromo em relação ao Ayrton, eu. Né? Eles já tinham feito as entrevistas todas, então eles todos perguntando para mim muita coisa sobre a vida do Ayrton e aqueles últimos dias que a gente tinha passado juntos. Bom, a gente termina esse programa com os atuais pilotos da Fórmula 1 falando sobre Ayrton Senna. Chefe, continue cuidando de nós onde quer que você esteja. The moment he arrived to Formula 1, he was just built different to anyone else. One of the most iconic and successful driver in the sport history. For my generation, he was an inspiration. He remains my one and only idol. Racing is in my blood. One thing that we all have in common is that we are all racers. We take chances, we take risks, we go through pain just for the pleasure to be P1. The way he drove the car, he really hustled it around. Very aggressive, very flamboyant. How do you feel about being world champion? It's not a bad feeling at all, is it? Drivers like Ayrton have changed the sport. He inspired the Latin people to fight for your dreams. He was so incredibly talented. I think I'm driving just as good as I ever driven. He still keeps motivating people. He was super inspiring. One of the biggest legends, biggest race driver of all time. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare.